A seguir, Hora da Notícia. Olá, hoje é quarta, 17 de maio, é Hora da Notícia. Venda de carne temperada está proibida e no estúdio a gente fala sobre as novas regras e como os estabelecimentos comerciais estão se preparando. Que tal aproveitar aquele cantinho que está sobrando na sua casa ou no apartamento para cultivar temperos, legumes e verduras? Os 4 novos atletas que representam a região e que também vão contar com o apoio da UPF. E ainda quer saber o que mais está na moda neste outono e inverno, além do veludo molhado e do brilho? A gente conta para você com a ajuda de uma especialista. A gente começa a edição de hoje informando que este é o primeiro programa Hora da Notícia. Nosso telejornal passa a ter esse nome e ganha esse novo cenário. É deste espaço que nós seguiremos informando Passo Fundo e região dos principais acontecimentos. Com notícias aprofundadas e com informações relevantes, nós buscamos aqui todos os dias por um jornalismo que faça a diferença. E na sexta-feira tem mais novidade aqui na UPF TV, é a estreia do programa A Semana, um resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias, é claro. Se você tem um cantinho sobrando no seu terreno ou no seu apartamento, já pensou em transformar ele em uma horta? Bom, esse é um jeito fácil, barato e prático de produzir os nossos temperos e, se duvidar, até de produzir alguns alimentos. Confere só. Tinha esse trecho de terra aqui atrás da casa, sem utilização nenhuma, cheio de rinço e de lesma. Digo, mas eu vou dar um destino diferente para esse pedacinho de terra. O destino diferente citado pelo seu Verno deu um pouco de trabalho, mas mudou totalmente o pátio de sua casa. Ele transformou um espaço que antes era só de cimento em uma horta urbana. Esse não é um espaço muito grande, ele tem 150 metros quadrados, mas as possibilidades de produção são muito altas. Existem aqui pelo menos 7 tipos diferentes de frutas e hortaliças. Um espaço que não era utilizado para praticamente nada há pelo menos uns 5 anos, hoje tem muita serventia. Ter uma horta em casa demanda sim um pouco de esforço, mas se você gostar disso, compensa muito. O aproveitamento dos espaços, o prazer de você estar cultivando alguma coisa dentro da casa, tudo isso então acaba sendo muito prático. Falando em reaproveitar espaço, uma ideia é fazer uma horta vertical. E sobre isso, o seu Verno tem a resposta na ponta da língua. Porque daí a gente aproveita 2 vezes o mesmo espaço, sem prejuízo de nenhum e de outro. Se você quiser fazer uma em casa, é bem fácil. Primeiro, encontre um cano de PVC, de preferência com 4 centímetros de diâmetro. Faça 5 marcações, separadas por 16,5 centímetros. É ali que deverão ser abertos os buracos para abrigar as suas mudas. Nesse caso, eles usaram uma furadeira com serra-copo. Para que a terra não escape, corte a parte de baixo de 2 garrafas PET. Dentro do cano, coloque uma mistura de areia, terra do mato e adubo. E agora é hora de encher o cano. A mistura deve preencher toda a profundidade. Feito isso, coloque as mudas. E muito cuidado na hora de tirar o plástico. E não esqueça de fazer furos atrás do cano. Isso vai fazer com que a água seja drenada, o que, consequentemente, evita a proliferação de doenças nas plantas. O ideal é que eles estejam posicionados de 10 em 10 centímetros. E para a irrigação, outro sistema caseiro. Uma garrafa de água e esse equipamento de soro de hospital são suficientes. A questão da horta, né, vertical em casa é para quê? Para nós poder reaproveitar aquele espaço que muitas vezes você não está utilizando e você conciliar essa parte de produção com a parte também de bem-estar, né? E tendo no local protegido, ela não vai ter interferência, né, na questão da geada, da questão do frio, né? Na horta vertical, você pode plantar temperos, ervas medicinais e até pequenas frutas. O seu Verno, por exemplo,
plantou morangos. Mas, se você está pensando em ter uma horta vertical em casa, tome cuidado. Algumas questões podem fazer toda a diferença. Ela tem que ter luminosidade, né? Senão a planta não consegue fazer a fotossíntese. Mas tendo um raio de 50% também já ajuda, mas seria essencial mais no natural mesmo. Cuide da fonte da água, que essa fonte de água não seja contaminada, porque isso pode também mascarar aquele alimento que você está produzindo e que, teoricamente, você pensa que ele tem qualidade, mas ele pode já vir previamente contaminado se você não der atenção à água que você estiver molhando essas hortaliças. Mas ter uma horta em casa não se trata só de aproveitar espaço. Eu sei que quando você coloca o adubo químico, o processo é muito mais rápido. Em questão de 25, 30 dias, está pronto para colher. Só que esta aqui que eu tiro daqui e coloco na mesa, eu sei o que eu estou comendo. E isso que é o importante, é para a saúde da gente. Quando a gente fala em temperos, que são as ervas, que é a salsa, a cebolinha, que é manjericão, a importância disso é que a pessoa pode estar reduzindo os alimentos industrializados, os temperos principalmente, né? E pode estar utilizando temperos naturais. Então, com isso, reduzindo gordura e sódio da alimentação e melhorando o sabor. Mas preste atenção, com tempero também precisa ter cuidado. Quando eles são usados crus, por exemplo, eu vou pegar uma salsa e vou acrescentar na minha refeição já pronta. Essa salsa, ela precisa ser higienizada e ela precisa ser deixada na solução clorada, né? Que é uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Deixa de molho por 10 minutos, depois escorre, lava muito bem e utiliza. Feito isso, é só aproveitar os benefícios vindos da terra. E a melhor parte, uma terra que é totalmente sua. Não importa o tamanho. E agora a gente fala de um assunto que vai interferir na vida do consumidor. É que uma lei publicada ainda em março provocou mudanças na venda de carne. De modo geral, a intenção é que as carnes que chegam da indústria para os estabelecimentos permaneçam do jeito que estão, ou seja, não poderão ser descongeladas, temperadas ou cortadas. Bom, quem está hoje com a gente aqui no estúdio é o presidente do Sindicato de Gêneros Alimentícios de Passo Fundo, Ivan Manfroy. Seja bem-vindo ao PFTV. Obrigada por aceitar o nosso convite. Nossa, também. De uma maneira geral, como é que os supermercadistas em Passo Fundo estão se adaptando às novas regras? Bem, antes de mais nada, é importante dizer que o Cinco Gêneros representa em torno de 300 empresas em Passo Fundo, né? Um pouquinho mais talvez, e todas essas empresas estão em um emaranhado de leis e normativas que estão acontecendo, né? Sem entender muito todo esse processo. É importante dar o início desse passo, onde o estabelecimento tem que dizer qual a certificação ele quer ter, né? Se é certificação A1, certificação A2, ou se ele quer ter uma mais específica para a industrialização, que seria um SIM, que daí já é vigilância, passa a ser Ministério da Agricultura, né? A partir desse momento, aí sim se estabelece o que pode e o que não pode fazer, né? Ou seja, ainda é possível comprar carne do churrasco temperada, porém o dono do supermercado vai ter que definir qual é a classificação dele e, a partir da classificação, ele atender às exigências do Ministério da Agricultura e também da Vigilância. Essas duas regras não estão, nesse momento, se conversando muito bem. Isso, nós temos, nesse momento, uma legislação que está mais em alta nesse momento, né, que está pegando direto no varejo, que ela referenda a questão de ter muitos, como é que eu vou dizer assim, um grau, né, que vai aumentando de acordo com a exigência, né, e com o que o estabelecimento quer fazer. Para ele ter condições de fazer mais, oferecer mais ao seu cliente, a exigência legal aumenta, né, que vai desde uma simples sala especial para fazer algumas operações, né, até ter um responsável técnico pela empresa, né. Na questão de carnes mais elaboradas, carnes manipuladas e temperadas, isso é considerado atividade industrial
E aí quem arbitra nessa área é o Ministério da Agricultura, né? Então muda um pouquinho as regras. Então, para o varejista hoje está muito confuso, porque isso ainda não está claro o que ele pode, o que não pode, ou aonde ele pode atuar. Né? De um modo geral, a regra é que não pode mais vender a carne descongelada, nem temperada e nem cortá-la. Se hoje o supermercadista quiser, ele vai ter que se adequar às regras impostas ou pela vigilância ou pelo Ministério da Agricultura. Exatamente. O que mais se busca com essa legislação, né, é que se preserve a saúde da população, enfim, né, evitando epidemias, contaminações, enfim. Então, quanto menor for a manipulação no estabelecimento, menor vai ser o risco para o consumidor, né, de adquirir alguma coisa. Então, o que se percebe é que é necessário essa adaptação, é necessário primeiro entender todo esse processo, né? E nós estamos buscando junto à Vigilância Sanitária um encontro onde se explique exatamente como isso vai acontecer na prática, né? O alvará sanitário, como é que ele vai ser estipulado lá, emitido e certificado a partir de que momento ele começa a valer, né? Então, essa aproximação os 5 gêneros têm buscado para que realmente comece a clarear um pouquinho a situação para o varejista e também comece a dar um retorno melhor lá para o consumidor no seu dia a dia, né? Que ele precisa de tempo, né, para fazer o seu trabalho, suas atividades. Vai ter que se adequar. E vai ter que se adequar, né? Com certeza a gente sabe assim que o custo vai aumentar, né? Tanto a questão de estrutura física, a questão de ter um responsável técnico, né? A adaptação que a indústria vai ter que fazer com embalagens e com produtos, com rotulagens, tudo isso vai onerar mais todo o processo produtivo, né? Nós, é claro, vamos seguir acompanhando esse caso e todas as novidades. Obrigada, viu, Ivan? É bom trabalho para vocês. Nós que agradecemos. Obrigada. Tons verdes inspirados no militar. Depois do intervalo tem dicas de moda para esse outono e inverno. Nós já voltamos.